meu sogro e minha sogra, né? A Betina ficou na casa da minha mãe. Nós estamos há 2 anos e meio no estado do Pará, no norte do país, né? Nós fomos para lá, recebemos um convite, estamos lá pastoreando a 2ª Igreja Batista em Parauapebas, né? Eu costumo dizer, é aquela piada sem graça de pastor, se você não quiser sorrir, não tem problema, né? Mas eu sou pastor de 2ª igreja, né? Eu sou pastor de 2ª, só passo 2ª, né? Então o pessoal lá já sabe. Obrigado pelo seu sorriso, essa cooperação, né? Então a gente está lá há 2 anos e meio, tem um povo lindo lá, também acolhedor, também maravilhoso. Sou suspeito de falar aquele povo paraense que ganhou o nosso coração, né? Então nós somos muito gratos a Deus por ter nos levado para lá. Viemos para cá, estamos no final das nossas férias, né? Vamos voltar agora terça-feira. Vamos para Belo Horizonte, de lá nós vamos pegar o voo para o Pará. Por favor, caso você lembre, né? Obrigado, querido. Ore por nós. Amém? Amém mesmo, irmão? O amém está fraco. Eu posso contar com a sua oração? Amém? Ore mesmo por nós, continue orando, porque eu tenho certeza absoluta de que muita coisa que a gente está vivendo lá é fruto das orações que emanam daqui, que saem daqui, desses irmãos, da intercessão e todos mais. Carregue o nosso abraço em nome de Jesus. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 11, versos 1 e 2. Primeiro livro de Samuel, capítulo 11, versos 1 e 2. Se você já achou, diga amém. O amém está intermediário, vou te dar mais 15 segundos. Primeira Samuel 11, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com vocês sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe a todo o Israel. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Deus bendito, santo e eterno, a tua palavra ainda é poderosa, a tua palavra e somente a tua palavra é poderosa para transformar o nosso coração. Nós pedimos agora que ela faça exatamente isso na nossa vida. Nós declaramos que o nosso coração está aberto, os nossos ouvidos estão atentos e a nossa mente está receptiva para receber a tua palavra agora. Te imploramos, Espírito Santo de Deus, não nos deixe passar por aquela porta da mesma maneira que entramos aqui, mas transforma-nos um pouco mais pelo poder da tua palavra, na presença do Espírito Santo e na autoridade que há no nome de Jesus. Nós oramos, dizemos amém, amém e amém. Meus irmãos, eu quero compartilhar um pouco com você acerca de algo que Deus tem falado profundamente no nosso coração, nesses 2 anos que nós estamos ali na cidade de Parauapebas, no estado do Pará. E é uma das coisas que eu acredito que são fundamentais para que a gente possa viver tudo aquilo que Deus tem para que nós vivamos, cada um de nós, dentro da sua perspectiva. Eu queria falar com você sobre visão. Eu queria que você repetisse essa palavra comigo. Visão. Visão. Sabe, quando nós chegamos lá, havia uma igreja muito abençoada, muito querida. Não passavam de 60 irmãos reunidos. Nós nos mudamos daqui para lá, e a mudança não é fácil. Se mudar de uma cidade para outra já requer um certo cuidado
de um estado para outro, muito mais, agora de uma região para outra, onde o tamanho do nosso Brasil é continental quase. As mudanças são muito grandes. E quando nós chegamos lá, havia 60 pessoas e essas 60 pessoas desejosas de viver algo extraordinário, algo realmente poderoso na presença de Deus. E eu busquei ao Senhor, e quando busquei o Senhor, eu entendi sobre visão. Eu penso que Deus quer fazer com que nós caminhemos debaixo de uma visão clara. Nós chegamos lá e os irmãos entenderam e abraçaram e acolheram. Nós temos vivido milagres extraordinários. Eu tenho sido, sabe, irmão, surpreendido. Eu não quero falar, não quero ser, não sei nem usar a palavra direito, mas eu não quero que você pense que é algo como se fosse soberba, nada disso. Eu reconheço exatamente que não existe capacidade em nós. Mas eu penso que quando Deus entrega uma visão, Deus, Ele nos leva até aquele lugar que Ele nos mostrou. E hoje, depois de 2 anos, aquilo que eram 60 irmãos, nós estamos com aproximadamente 300 irmãos congregando conosco. E Deus tem nos dado crescimento, Deus tem nos dado expansão, e eu penso que é isso que Deus quer fazer. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós. É isso que Deus quer fazer com a igreja dele. Amém? Eu quero que você abra seu coração nessa noite. Eu poderia começar já te dando pano de fundo, te explicando, mas eu queria que você ficasse atento, porque eu tenho certeza absoluta de que Deus quer falar profundamente no seu coração. Amém? Não perca, sabe, não se distraia. Eu quero que você receba essa palavra como vinda do alto, porque essa palavra mudou a nossa vida, e eu creio que ela é capaz de mudar a sua também. Amém? Amém mesmo, irmão? Nós vamos falar sobre visão. Sabe, Provérbios diz que onde não há direcionamento claro, onde não há um direcionamento bem definido, o povo se perde com facilidade. Aquele texto que você já conhece, onde não há visão, o povo perece. Onde não há visão, o povo perece. Eu fui pesquisar para saber exatamente o que significa essa palavra visão, o que Deus quer dizer com visão. Afinal de contas, existem muitas pessoas na internet, muitos lugares onde se usa essa palavra, e essa palavra às vezes acaba sendo desgastada, ela acaba sendo, sabe, vulgarizada por conta do mau uso da palavra. E eu fui buscar e entender o que significa visão, e a palavra no original, no hebraico, visão significa, é traduzida por razão. Razão é o quê? É um sonho. Razão é uma revelação. Razão é uma visão. É como se Deus desse um sonho. É como visão é exatamente aquilo que Deus faz com Abraão em Gênesis, quando fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Gênesis capítulo 12. E ele diz assim: olha, eu vou fazer de você uma grande nação. Vocês serão tão grandes que você não conseguirá contar. E Abraão, no capítulo 15, Abraão vira e fala para Deus, fala assim: olha, mas eu não tenho filho, como é que vai ser essa minha descendência? E Deus dá uma visão para Abraão. Deus chama Abraão para fora da tenda. Eu sei que você conhece o texto. Deus chama Abraão para fora da tenda e manda ele olhar para as estrelas. Abraão olha para o céu e Deus lhe dá uma visão, e a visão é de um céu completamente estrelado, um céu completamente cheio de estrelas, e Deus diz assim: olha, do jeito que você está vendo, assim será. Deus diz para ele, fala assim: olha, conta as estrelas, se você conseguir contar, porque se você não conseguir contar as estrelas, você vai conseguir compreender aquilo que eu vou fazer com você. Assim como você não consegue contar as estrelas, assim como você não consegue contar os grãos de areia do mar, assim será a sua descendência. Deus quer nos dar uma visão clara para nos levar ao destino e o propósito que Ele tem para cada um de nós. Você pode dizer amém a isso? Você crê nisso, irmão? Eu creio profundamente nisso.
Eu decidi colocar os meus pés nesse lugar e não tirarei os meus pés desse lugar enquanto tudo que Deus plantou no meu coração e me mostrou como visão acontecer. Sabe, razão é uma visão, razão é a revelação, razão é aquele quadro que Deus pinta do nosso futuro, em direção ao nosso futuro, e nós ficamos apaixonados por aquele lugar e nós corremos em direção àquele lugar. Sabe, visão é aquilo que te faz acordar amanhã, irmão, na segunda-feira. Porque ninguém aguenta trabalhar e viver a vida simplesmente para sobreviver. Ninguém aguenta viver a vida ou subsistir, sobreviver, sem nenhuma expectativa de vida, de sonho, de projeto. Talvez o seu sonho, talvez a visão que você tem é de se formar na faculdade, talvez a visão que você tem é de construir a sua casa ou comprar a sua casa, talvez a visão que você tem é de manter o seu casamento, seja simples ou seja grandiosa. Todos nós acordamos de manhã porque temos um propósito de vida. Faz sentido para você o que eu estou falando? Razão é exatamente isso, é um propósito. Deus tem um propósito claro para cada um de nós. Deus tem um propósito claro para a sua igreja. Deus tem um propósito para o seu povo. Sem visão ou sem revelação, as pessoas vivem facilmente distraídas. A distração dos nossos dias tem roubado de nós a revelação que Deus tem para a nossa vida. A distração rouba a revelação. Como assim, pastor? É simples. Muitas vezes nós estamos ouvindo a palavra de Deus, ou muitas vezes a gente está recebendo de Deus algo, mas chega uma notificação no nosso telefone, e imediatamente nós somos levados a olhar para o nosso celular. Você está aqui? Você está aqui, irmão? Amém ou não amém? Você ainda lembra de mim, né? Amém. Você está prestando atenção na palavra de Deus, você está ouvindo, mas seu telefone toca, a notificação chega e aí você é tentado a olhar e a sua mente é fragmentada. A tua mente começa a ficar picada. Porque afinal de contas você estava atento e concentrado em determinado lugar, mas daqui a pouco você olha, daqui a pouco volta e daqui a pouco chega a notificação e a distração vai roubando de nós a revelação. A distração vai roubando de nós a visão de Deus. Nós ficamos distraídos com os prazeres, nós ficamos distraídos com os projetos que não vêm de Deus, que não pertencem a Deus. Sabe de uma coisa? A visão, ela não pode ser contaminada com a distração. Porque quando Deus nos dá a visão, Deus quer nos dar clareza, foco e direção. Diga comigo, clareza, foco e direção. Uma missionária muito conhecida, chamada Helen Keller, missionária cega e surda. Ela era cega e surda, e ela era missionária, e ela pregava o Evangelho. E chegaram para ela e fizeram a seguinte pergunta: Helen, o que pode ser pior do que não conseguir enxergar? Helen, o que pode ser pior do que você não conseguir abrir os olhos e perceber as cores? Helen, o que pode ser pior nessa vida do que você abrir os seus olhos e não conseguir ver os seus queridos? E ela respondeu: pior do que nascer cego é não ter visão. Eu vou repetir. Pior do que nascer cego é não ter visão. Pastor, me explica qual é a diferença. É simples, irmão. A vista é a função dos olhos. A vista é aquilo que nós estamos vendo exatamente agora. Eu estou vendo uma parede pintada de preto e uma outra pintada de cinza. A vista é aquilo que está diante de você. Você está vendo uma cadeira vermelha. A vista é a função dos olhos, mas a visão é a função do coração. Sabe de uma coisa, irmão? Vista é a perspectiva da terra. Visão é a perspectiva do céu. As pessoas dizem, olham, falam assim: olha, não vai dar certo, mas o céu disse que vai dar certo. Meu casamento não vai dar certo. Mentira! Deus diz: o que Deus uniu, não separe o homem. Os meus filhos não têm jeito. Mentira! Os seus filhos são herança do Senhor, são como flechas na mão do guerreiro. Deu para entender, irmão? A vista diz para nós algo que é da terra, mas a visão diz para nós aquilo que vem do céu. Deixa eu te dizer uma coisa: a vista avança pela lógica.
Eu não estou aqui para contrariar a lógica, mas se a vista determinasse o que Jesus faria com 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 pessoas continuariam com fome naquela noite. Você está aqui? Você está aqui, irmão? Amém ou não amém? Se a vista determinasse aquilo que Jesus iria fazer ou não fazer, 5.000 pessoas continuariam com fome. Mas porque a visão ultrapassou a vista, a gente pega aquilo que a gente tem, dá graças, entrega na mão de Deus, e aquilo se multiplica e alimenta uma multidão inteira. Porque a vista avança pela lógica, mas a visão avança pela fé. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te perguntar uma coisa: como está a sua visão? O texto que nós acabamos de ler, e agora eu vou entrar num pequeno pano de fundo do texto para que você possa entender exatamente o que nós acabamos de ler. O texto que nós lemos faz parte do processo de como o diabo tenta roubar a nossa visão. Como que o diabo tenta roubar a nossa visão. Como que o diabo tenta tirar de nós aquilo que Deus quer nos entregar como propósito de vida. Sabe, irmãos, eu não acredito que Deus tem uma vida fácil para nenhum de nós. Eu acredito que Deus tem uma vida extraordinária para cada um de nós. O pano de fundo dessa história é que a tribo de Manassés, nós acabamos de ler um texto dizendo que os amonitas, inimigos do povo de Deus, estavam cercando aquela cidade, a cidade de Jabes-Gileade. A cidade de Jabes-Gileade tinha sido conquistada pela tribo de Manassés. Qual tribo, irmão? Manassés. Qual tribo, irmão? Manassés, a tribo de Manassés, há 90 anos atrás. 90 anos atrás. 90 anos atrás, pastor Leonardo, aquela tribo havia conquistado aquela terra. Por quê? Porque Deus havia entregue uma promessa para o seu povo. Deus havia entregue uma promessa para o seu povo, dizendo: olha só, vocês vão possuir essa terra. Essa terra é de vocês, vocês precisam conquistar essa terra. Essa terra é de vocês. E eles acreditaram na visão de Deus, e eles avançaram em direção àquilo que Deus tinha para eles. E sabe de uma coisa? Eles conquistaram aquela terra, eles derrotaram aquele povo, eles tiraram completamente os amonitas, e depois de 90 anos, irmãos, quando eles derrotaram os amonitas, eles tomaram posse da terra, eles começaram a usufruir da terra, eles começaram a plantar, eles construíram as suas casas, eles moraram, e o tempo foi passando, e passa 1 ano, e passa 2, e passa 5, e passa 7, e passa 10, e adivinha só o que começa a acontecer, irmão? O que começa a acontecer é que o povo vai começando a relaxar. O tempo vai passando. O tempo vai passando e eles ainda continuam. Preste atenção, irmão. O tempo vai passando e eles continuam ainda em posse da terra. A terra é nossa, está seguro, não tem problema. Só que o texto diz que o amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes-Gileade e a cercou. Tome cuidado, irmão. Porque o diabo trabalha para que a gente fique bastante confortável no lugar onde a gente está, para que a gente não perceba que ele está cercando a nossa vida. Eu vou repetir. Cuidado, irmão. Se você se sente muito confortável com o status quo da sua vida, com a realidade espiritual que você tem, se você se sente muito confortável com a vida que você está levando, tome cuidado, pode ser uma estratégia de Satanás para estar cercando a sua vida sem que você perceba que isso está acontecendo. Você está aqui? Eu sei, eu estou te vendo. Eu sei que você está atento. Sabe de uma coisa, irmãos? Isso é muito, muito comum. As pessoas acreditam que... Eu quero que você preste atenção nisso. As pessoas acreditam nas promessas de Deus. Elas tomam posse das promessas de Deus. Mas depois que a promessa de Deus acontece, chega, elas tendem a relaxar. Existem pessoas que lutam para ter filhos. E depois que têm filhos, não conseguem cuidar bem dos filhos que têm. Existem pessoas que lutam para
chegar a um casamento bem-sucedido, e depois que casam, não conseguem cuidar um do outro. Existem pessoas, você está aqui, amém? Amém, irmão? Existem pessoas que oram por um emprego, e depois que o emprego vem, elas não conseguem, daqui a pouco, 2 anos, 3 anos, elas começam a reclamar do emprego que elas pediram a Deus para ter. Misericórdia. Fica tranquilo, eu falei com o pastor Robson, ele falou que era para eu... Sabe de uma coisa, irmão? O diabo quer fazer de tudo para que você se sinta confortável, para que você tenha simplesmente vista, e acredite que aquilo que acontece ao seu redor é um fator natural da vida, quando você não consegue fazer a leitura espiritual daquilo que está acontecendo. Sabe, o amonita está cercando, o inimigo está cercando, e cercou a cidade que Deus deu. Por que cercou a cidade que Deus deu, meu irmão, minha irmã? Porque todo conforto produz esterilidade. Ezequiel. O amonita Naás, no original, irmão, a palavra Naás significa serpente. Então, Naás, o amonita, o rei de Amon, ele tipifica uma pessoa. Ele tipifica Satanás. Satanás cercando o povo de Deus. E preste atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Satanás cerca o povo de Deus. Você está comigo ainda? Diga amém. Amém. E os homens de Jabes de Gileade, quando perceberam que estava cercado, preste atenção nisso, irmão. Por favor, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está querendo dizer à igreja. Quando o povo de Deus percebeu que estava cercado pelo inimigo, sabe o que ele fez? Ele quis fazer um acordo com o povo. Ele quis fazer um acordo com Naás. Ele quis entrar em acordo. A sua Bíblia ainda está aberta? Está escrito assim, olha, faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. É possível conviver. É possível aceitar a situação que o inimigo quer nos colocar. É como se Satanás estivesse dizendo assim, quer saber de uma coisa? Aliás, Satanás não, o povo de Deus estava tão perdido na sua visão, tão perdido que é possível alimentar esse mesmo comportamento do jeito que está. Pastor, me dá um exemplo, e eu dei um exemplo. Lá na nossa igreja lá, em Parauapebas, ao lado do nosso templo, quando nós chegamos lá, outros pastores já haviam passado, cheguei lá e a gente foi conhecer a região, e eu já tinha ido ministrar algumas vezes lá, pregar, e ao lado mesmo, irmão, assim, ó, como se fosse essa parede aqui, está vendo, à minha direita aqui? Ao lado do nosso templo, havia uma casa de prostituição. Ela estava um pouco desativada. Um dos grandes problemas da cidade de Parauapebas são essa enorme prostituição que ronda a cidade. E quando eu cheguei lá, eu falei assim, meu Deus, mas isso é uma casa de prostituição. Era, pastor, mas agora quase não entra ninguém aí. Mas quase não entra? Quer dizer, então, que entrava muito, mas agora, porque entra pouco, tá bom. Eu acho que está até desativada, pastor. Irmão, os primeiros 30 dias eu passava, era muro com muro. Eu metia a mão assim no muro, eu falava assim, ó, Satanás, você vai sair em nome de Jesus, essa casa vai ser nossa, em nome de Jesus. E começava a profetizar, começava a orar, começava a clamar ao Senhor. As pessoas começaram a perceber, a acordar, e uma das coisas que era mais preocupante é que a gente pregava, e porque a mudança não vinha, muitas vezes, as pessoas elas ficavam estáticas, paradas, como se aquilo não fosse mais acontecer. Meu irmão, minha irmã, nós não fomos chamados para fazer acordo com o inimigo. Nós não fomos chamados para fazer tratado com o inimigo. Por isso que o apóstolo Paulo diz da sua carta, capítulo 12 de Romanos, diz assim, eu imploro a vocês, eu rogo a vocês, pela misericórdia, pela compaixão que Deus tem,
que vocês não se conformem com o presente século, mas que vocês se transformem pela renovação da vossa mente, e assim vocês vão experimentar a vontade de Deus, que é boa, é agradável, é perfeita. E tem gente se conformando com a realidade do mundo. Está tudo bem, pastor? Dá para a gente conviver? Tem uma boca de fumo, está tudo bem, pastor? Tem um problema ali, tem gente morrendo, está tudo bem, pastor? Dá para a gente conviver, está tranquilo. Eu consigo ainda entrar, sentar num banco, cantar, louvar, num ar-condicionado, numa cadeira acolchoada, e eu posso voltar para casa sabendo que tem uma comunidade inteira ali, tem droga, tem gente morrendo, se prostituindo. Eita. Dá para fazer acordo. Dá para a gente conviver. Dá para a gente dividir o mesmo espaço. Está tudo bem. Nós não podemos, irmão. Nós somos o povo que se chama pelo nome do Senhor. Irmão, eu não vim aqui para apontar. Eu acabei de contar a minha mazela. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Quando foi que a inconformidade saiu do nosso coração? Quando foi que a indignação saiu do nosso coração? Quando foi que a gente consegue tratar como normal aquilo que Deus chama de pecado? Tratar como comum uma realidade que está ao nosso redor, irmão. Até quando você vai achar, irmão? Façamos um tratado, vamos fazer um tratado, a gente consegue ser uma igreja ainda aqui, e vocês podem fazer isso aí, está tudo bem. A gente consegue, irmão, a gente consegue ficar aqui. Satanás é sujo, irmão. Satanás é sujo. Pelo pretexto de intolerância, as pessoas conseguem olhar para nós e falar assim, olha, não, a gente pode conviver, está tudo bem, está tudo tranquilo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Está tudo bem, eu tô sentado na mesa, mas quer saber de uma coisa? Ele bebe, está tudo bem. Ele está tudo bem. Não, irmão, não está tudo bem. Porque Salmo 1 diz assim, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Esse será como árvore plantada junto a ribeiros de água, qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Você está aqui ainda? O amém está diminuindo. Sabe de uma coisa? Na AS, eles começaram a baixar o nível. Quer saber de uma coisa? O verso 2 diz assim, contudo, Naás, a serpente, o amonita, respondeu, só farei, eu quero que você olhe a sua Bíblia agora, por favor, só farei um tratado com vocês sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês. Tem quantas condições, irmão, aí? 3. Eu quero que você responda mesmo. Tem quantas condições? 3? 4? 5? 7? Tem quantas condições, irmão? Uma única condição. Uma única condição. Só tem uma única condição pela qual o inimigo aceita fazer acordo comigo, com você, com o povo de Deus. A condição é que se arranque. Apontei para o esquerdo, né, pastor? Se arranque o quê, irmão? O olho direito. A pergunta para mim e para você é por quê? Por que o olho direito? Por que foi específico o olho direito? Eu queria te explicar, eu quero que você esteja atento a isso. Porque o inimigo quer arrancar o olho direito e não o esquerdo, pastor. Em tempo de guerra, os soldados, os judeus eram recrutados para a guerra,
E quando eles eram recrutados para a guerra, eles vestiam a sua armadura. E quando eles vestiam a sua armadura, eles tinham uma posição já certa para segurar as suas armas de batalha. Você está comigo? Diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Qual era a posição, pastor? A espada vinha na mão direita e o escudo vinha na mão? Vinha na mão? Esquerda. A espada vinha na direita e o escudo vinha na esquerda. E aí o que acontece? Na hora da posição de batalha, irmão, a espada estava empunhada e o escudo precisava ficar erguido. E o escudo ficava erguido de maneira a tapar o olho esquerdo. E o que aparecia para poder enxergar o inimigo e golpear o inimigo era o olho direito. Somente o olho direito ficava para fora do escudo. E assim a formação de batalha do exército de Israel lutava. E foi assim, desse jeito, que 90 anos atrás, Israel venceu a guerra contra o povo de Amon. E o rei Naás sabia exatamente como eles tinham vencido. A formação de batalha, a formação de guerra. Quer saber de uma coisa? O olho direito é que dá a visão. O olho direito é que faz com que eles consigam batalhar. O olho direito é que dá a vitória. Arranca o olho direito. Em outras palavras, eu vou arrancar de vocês a visão da vitória que Deus quer dar a vocês. O que eu quero mesmo é arrancar de vocês a capacidade de vocês lutarem. O que eu quero mesmo é arrancar de vocês a capacidade de vocês enxergarem a vitória que Deus quer entregar a vocês. O que eu quero arrancar de vocês é a capacidade de vocês verem aquilo que o inimigo está fazendo. O que eu quero é arrancar de vocês a capacidade de vocês de lutarem. O que eu quero é arrancar a capacidade de vocês se tornarem um exército. O que eu quero é arrancar de vocês a capacidade de vocês se posicionarem no campo de batalha. Porque se um homem perdia o olho direito, ele só poderia ser, no máximo, agricultor, e não tem problema em ser agricultor. Só que agricultor, a única coisa que o agricultor faz, preste atenção nisso, irmão. Quem tem ouvido os outros que o Espírito Santo está dizendo na igreja? Agricultor, a única coisa que faz, ele planta, colhe, o inimigo vem, rouba e leva. Ele planta, colhe, rouba e o inimigo leva. E a única coisa que ele tem é aquele lamento no seu coração, por perceber que o seu trabalho não produz nada, além de frustração e dor. Porque ele planta, colhe, guarda, o inimigo vem, rouba e leva. Ele pode lutar? Não pode lutar, pastor, porque ele não tem o olho direito. O inimigo, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, nessa noite você precisa ouvir isso com ouvidos espirituais, da revelação da parte de Deus, não porque eu estou dizendo, mas porque a palavra de Deus diz. Pastor Fred, terça-feira vai voltar para o Pará, 3.000 quilômetros de distância, mas essa palavra vai continuar com você em nome de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, o inimigo quer roubar a nossa visão, e você precisa saber disso, é algo simples, mas o inimigo quer roubar a sua visão. O inimigo quer roubar a sua visão com desânimo, com cansaço, com medo, com frustração, com dor. O inimigo quer roubar a sua visão com apatia, com indiferença. O inimigo quer roubar a sua visão acreditando que o seu problema é o outro, acreditando que o seu problema é o seu irmão, acreditando, meu irmão, minha irmã, o inimigo está trabalhando para arrancar o seu olho direito e fazer com que você seja improdutível, incapaz de batalhar. Nós precisamos entender isso. A vista pode nos tirar a visão. O inimigo quer deixar você simplesmente com a vista e não com a visão. É isso que Satanás está fazendo, irmão. É isso que Satanás está fazendo por todo o Brasil. Eu não quero ser presunçoso, mas eu sei o que Deus está fazendo no Pará e consigo entender o que Deus está fazendo no Rio de Janeiro. Pelo menos por 2 estados eu consigo ter essa visão.
Satanás quer roubar a nossa visão. Satanás quer roubar a visão que Deus quer entregar para o seu povo. Sabe por quê, meu irmão? Porque sem visão a batalha já está vencida pelo inimigo. Sem visão não tem batalha. Em outras palavras, se você não consegue enxergar aquilo que Deus quer fazer com você e através de você, Satanás já ganhou. Satanás já venceu. É por isso que ele fala, olha, eu quero fazer um acordo com você, mas eu tenho uma única condição. Naás, a serpente, o rei dos amonitas, ele quer tomar de volta a cidade que Deus entregou nas mãos do povo de Deus. Eu vou repetir. Naás, a serpente, o amonita, quer pegar de volta a cidade que Deus entregou nas mãos do povo de Deus. Segunda Igreja Batista em Jardim Carioca, o que você acha que Deus entregou nas suas mãos? E eu te digo que Deus entregou nas suas mãos, Segunda Igreja Batista do Jardim Carioca. Deus entregou a vocês um bairro inteiro para ganhar. Deus entregou a vocês. Irmão, me assusta a quantidade de améns que eu ouvi. Deus entregou a vocês um bairro inteiro para ganhar. Deus entregou a vocês. Quantas crianças tinham aqui, Valerinha? 200 crianças. Você consegue entender o que 200 crianças cheias do Espírito Santo conseguem fazer no meio de um bairro? Ô irmão, você está achando que eles vieram aqui para brincar e dançar? Você consegue entender o que 200 crianças cheias do Espírito Santo conseguem fazer? Você consegue entender o que uma congregação como essa, cheia do Espírito Santo, empoderada pela visão de Deus, consegue fazer? A Bíblia, a minha Bíblia, a sua Bíblia diz, as portas do inferno não vão prevalecer. Meu Deus! Ah, irmão! Sem visão a batalha já está vencida, pastorzão. Sem visão a batalha já está vencida. Não tem guerra, não tem confronto, não tem luta. Está tudo bem. Irmão, desconfie se está tudo muito bem. Ficamos entorpecidos, distraídos nos nossos prazeres, distraídos nos nossos afazeres, distraídos nos nossos desejos pessoais. Pastor, tem algum problema com isso? Claro que não, irmão. Eu oro para que eu possa te seguir no Instagram, na rede social, e ver que as suas próximas férias foi lá no Caribe. Lembra de mim, traz um chaveirinho, traz para mim. Só para você ficar despressurizado um pouquinho. Tá tudo bem, irmão, mas desde que isso não lhe roube a visão que Deus tem para a sua vida. Sabe de uma coisa? O inimigo quer roubar a nossa visão, porque sem visão a batalha já está vencida pelo inimigo, irmão. Sem visão não há futuro, sem visão só há escravidão. As pessoas dizem assim, olha, eu sou livre. Eu sou livre. Você é livre, irmão. A verdadeira liberdade não é contada por aquilo que você pode fazer. A verdadeira liberdade, ela é constatada por aquilo que você tem capacidade de abrir mão de fazer. Você consegue entender o que eu disse? Liberdade, verdadeiramente livres nós somos, não quando nós fazemos aquilo que queremos, é quando nós temos autonomia, graça de Deus, para não fazer aquilo que nos dizem para fazer, ou aquilo que nós queremos. Nós não vamos fazer. Nós não vamos fazer. Porque nós fomos libertos por Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, sem visão. O que Deus espera de você, irmão? Você acredita que Deus espera que você seja um crente? Você acredita que Deus espera que você seja simplesmente uma pessoa boa e honesta? Eu não estou dizendo que isso é pouca coisa, muito bom. Mas você acredita mesmo que o que Deus tem para você é que você seja um bom crente, que frequente regularmente os cultos, que participe das programações da igreja, simplesmente isso? Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Vocês são a luz de Jardim Carioca. Vocês são a luz de Jardim, vocês são a luz de Campos. Você acredita nisso mesmo?
Não se pode esconder uma cidade que é edificada sobre a rocha. Nem se acende uma candeia e coloca uma caixa dentro dela. Mas quando se acende uma candeia, se coloca num velador, para que ela seja posicionada e ela consiga iluminar todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que o vosso Pai seja glorificado. Irmão, eu tenho entendido isso, e sabe de uma coisa? Eu tenho dito isso para o meu povo lá, ou para o povo que Deus confiou a mim e a minha esposa. Eu falo com muito cuidado, porque jamais tenho o desejo de ferir o coração deles, mas por favor não pense que é simples e fácil sair de um estado para outro. Talvez você tenha renúncias muito maiores do que as minhas. Eu não conheço talvez a sua vida, mas eu conheço as minhas renúncias. Mas um dia eu fiz uma oração, eu falei com Deus: Senhor, não me deixe de fora daquilo que a tua mão vai fazer na terra. E sabe de uma coisa que eu vejo hoje? São pessoas extremamente confortáveis, estabelecidas, tranquilas, e elas não se importam com aquilo que Deus está querendo fazer na terra. Quando Deus está chamando você, não posso, não quero, não dá, não vou. Como que é isso, irmão? Perdeu a visão. Eu quero que você pense agora nesse cenário que eu vou construir agora para você. Pense você agora. Irmão, não existe nada que vai roubar isso da minha cabeça, do meu coração. Nós temos visto isso. Eu tenho certeza que vocês também têm visto isso. Você já pensou, irmão? Pessoas, eu sei que já aconteceu isso nessa igreja. Eu já fui membro aqui, já servi aqui nessa casa. Eu me lembro da história de uma vez em que a gente estava começando um dos cultos aqui de semana, e uma irmã veio aqui, não podia engravidar. Ela estava sentada um pouco atrás daquela câmera ali. Naquele dia, aquela irmã veio à frente, chorou, clamou ao Senhor. Depois de algum tempo, ela engravidou e teve um filho. Você entendeu o que eu disse? A madre está abrindo, você não consegue celebrar o milagre de Deus. Você não consegue perceber que aqui é um lugar de milagres. Aqui é um lugar onde o coxo anda, onde o cego vê, onde o surdo volta a ouvir. Você não consegue perceber que é para isso que Deus está te chamando, é para estender as mãos e ver o coxo levantar. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. A visão precisa ser restaurada, irmão. Talvez você tenha muitas razões, talvez você tenha muitas convicções, mas talvez você tenha perdido a visão. E no final das contas, razão não vale mais do que visão. Não adianta estar certo e viver uma vida frustrada. Não adianta estar certo e viver uma vida fora do propósito de Deus. Não adianta, irmão. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: o diabo está trabalhando para roubar a minha e a sua visão. O diabo está trabalhando para roubar. E esse sermão eu preguei lá na nossa igreja exatamente para que a gente pudesse estar posicionado, porque sem visão não há futuro além de escravidão. Deixa que eu tire o olho direito de vocês. Sabe por quê? O verso 2 continua dizendo assim, irmãos: sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo o Israel. Deixa eu te dizer uma coisa: um povo sem visão faz perecer toda uma nação. Sabe por que o inimigo quer tirar? Você está aqui ainda? Você está aqui ainda? A tribo era de Manassés, a cidade era uma só, Jabes de Gileade. Mas se o inimigo roubasse o olho direito daquela tribo, Tiago, ele humilhava toda a nação de Israel. A nação de Israel era composta de 13 tribos. 13 tribos. Uma nação inteira perece quando um povo decide abrir mão da sua visão. Em outras palavras, se eu abrir mão da visão, do futuro que Deus quer nos dar, do plano de Deus para a minha vida, para a minha casa, para a igreja onde Deus me colocou como pastor, se eu abrir mão lá, o Pará inteiro pode sofrer. Pastor, você não está sendo muito presunçoso? Irmão, por favor, eu não quero que você se ofenda, mas eu já passei desse estágio de
de saber o que as pessoas estão achando de mim ou não. Deus colocou algo no meu coração. Eu tenho certeza, em nome de Jesus, o Pará vai ser incendiado pelo Evangelho de Jesus. Nada tira isso do meu coração. Eu não sei se Deus vai me dar 15, 10, 25, 3 anos, eu não sei, mas enquanto eu estiver lá, irmão, eu quero colocar uma semente bendita naquela terra, e aquela terra vai ser restaurada pelo poder da autoridade do nome de Jesus. Não dá mais para a igreja dormir em paz, sabendo que tiveram 5 governadores atrás. Eu não estou te falando de política, irmão, eu estou te falando da terra que Deus te deu para viver, o estado do Rio de Janeiro. Irmão, Deus te deu o estado do Rio de Janeiro. Se você perder a visão, o estado do Rio de Janeiro inteiro sofre. É isso que a Bíblia está dizendo. Se eu roubar a visão da nova geração, ótimo, ótimo. O Rio de Janeiro continua fadado ao fracasso. Se eu roubar a visão da segunda igreja batista em Jardim Carioca, ótimo. O Brasil não será aquilo que Deus chamou ele para ser. Você consegue entender a dimensão disso? Deixa eu te dizer uma coisa. A grande verdade é que eu já estou acabando. Que horas acaba o culto, pastor? Me fala aí, vai. Eu fui pregar semana passada numa igreja, e o pastor falou assim: pastor, fica à vontade. Você pode pregar até meia-noite, mas o meu povo vai embora às 9. Eu falei: muito obrigado, pastor. Realmente foi uma bênção. Então, você está comigo ainda? Deixa eu te dizer uma coisa, para que a gente possa concluir, ou caminhar para a conclusão. A verdade, irmão, é que Satanás faz a proposta. Eu quero que você preste atenção nisso. Satanás faz a proposta. Deixa eu arrancar o olho. Sabe por que ele faz a proposta, irmão? Porque ele não tem autoridade para tocar na sua visão. Ou você a entrega a ele, ou então ele não pode tocar nela. Você consegue entender isso? A proposta está feita. Me dá a visão. Mas se a cidade está cercada, se está todo mundo sitiado, se ele está mais forte, se não tem ninguém para correr, por que ele não pega? Porque Satanás não pode tocar na sua vida, a não ser que você permita que ele toque. Porque o inimigo não pode tocar na sua vida, a não ser que você abra os portões da sua vida, da sua fortaleza, para que ele chegue lá. Satanás não pode roubar a sua visão, a não ser que você a entregue para ele. Assim como Esaú entregou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Deus tem propósitos extraordinários para a sua vida. Eu vou repetir, obrigado, pastor Leonardo. Deus tem propósitos extraordinários para a sua vida. Isso não é uma frase emotiva de um pregador, não. A palavra de Deus diz isso, João 14, 21. Se você crer nas minhas obras, vocês farão obras maiores do que as minhas. Deus tem algo extraordinário para a sua vida, irmão. E isso só vai perecer se você abrir mão e entregar e fazer assim: olha, toma, não quero mais isso. Sabe de uma coisa? Eu penso que Deus está nos chamando para um despertamento. Deus está chamando a sua igreja para um despertamento, e eu não falo simplesmente Jardim Carioca, mas a segunda de Parauapebas, e a igreja brasileira para um despertamento. E que despertamento é esse? Para acordar que o inimigo está querendo tomar aquilo que Deus entregou nas nossas mãos. O diabo está querendo reaver aquilo que Deus entregou nas nossas mãos. E o texto diz assim, irmão, o verso 3 diz: as autoridades de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nos renderemos. O povo acorda, o povo desperta, o povo presta atenção naquilo que o diabo está querendo fazer, e o povo traça uma estratégia. A estratégia aqui é ganhar um pouco de tempo para pedir socorro, mas na verdade o que o povo está começando a fazer é lutar pela sua visão. Lute pela sua visão, lute por aquilo que Deus disse a você, lute para aquilo que Deus disse a você, irmão. Ah, mas eu não posso, ah, mas eu não consigo, ah, mas fulano de tal. Não tem nada a ver com as pessoas ao seu redor, tem a ver com você e Deus. Lute por aquilo que Deus disse a você. Você está aqui, irmão? Ah, mas não dá, irmão, lute. Davi recebeu uma visão extraordinária. Com 17 anos, Samuel derrama óleo na cabeça dele e diz: menino, você vai ser rei da nação.
Com 17 anos, Davi foi sentar no trono quando tinha 30 anos de idade, no trono de Judá, com 37 no trono de Israel. Demorou 20 anos para a visão que Deus entregou a ele se concretizar. Ele passou por luta, ele passou por perseguição, ele passou por humilhação, ele passou por uma série de condições, mas a visão estava guardada, ele lutava pela visão. O que Deus disse para você, que você não consegue nem mais lembrar do que Ele disse. Talvez Deus disse a você que você seria pai de multidões. Talvez Deus disse a você que a sua família inteira seria rendida aos pés de Jesus. Talvez Deus disse a você que você seria um pregador, uma pregadora. Talvez Deus disse a você que Deus te daria recursos para abençoar uma cidade inteira. Talvez o que Deus disse para você, lute por isso, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Lute por isso. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Pode Deus dizer alguma coisa para você e um homem entrar no seu caminho e mudar e falar assim, não, agora não vai acontecer mais não. Puxa vida, não vai acontecer porque esse cara entrou aqui, porque essa cara entrou aqui. Você entendeu a cara, né, irmão? O que Deus disse a você? Tiago, querido, pode me abençoar lá? É só para o povo acreditar que está acabando. Nem teve tanta risada, o povo está querendo que acabe. Irmão, talvez Deus disse para você que a sua família vai ser restaurada. Seu casamento vai ser restaurado. Talvez Deus disse para você que seus filhos vão estar levantando as mãos aqui, adorando Jesus do seu lado. Talvez Deus disse para você que você vai ver ainda a sua neta dançando no ministério de dança aqui. Talvez Deus disse a você, eu não sei o que Deus disse a você, mas chegou a hora de lutar pela visão que Deus entregou a você. Chegou a hora de você lutar, decidir lutar. Sabe, é incrível. Os inimigos cercaram a cidade. Não conseguiram roubar. Deus não interveio. Me parece que Deus estava olhando para perceber o que eles vão fazer. Eu quero ver o que eles vão fazer. Eu quero ver como é que eles vão agir. Não veio socorro, irmão. Não apareceu um anjo. Você está comigo ainda? Não apareceu um anjo. Eles decidiram lutar pela visão que Deus entregou a eles. Uma igreja viva nos relacionamentos, pronta para servir, comprometida com a missão. Uma igreja que num final de semana consegue incendiar 200 crianças. Lute por essa visão, irmão. Lute por essa visão. Lute por ela. Ela vai acontecer. Sabe, Abacuque estava indignado. Subiu para o monte para poder orar. E quando ele subiu para o monte para poder orar, Deus disse: escreve a visão. Ah, meu Deus do céu. Escreve a visão e escreve grande, para aquele que passe correndo consiga ler. Vai ser tão grande, vai ser tão clara, vai ser tão notória, que quem passar correndo, quem passar distraído, quem não estiver nem prestando atenção na vida, vai ser capturado por essa visão. Vai ser alcançado por essa visão. Lute pela sua visão. Deixa eu te dizer uma coisa: a visão determina a direção, o avanço e o destino. Uma pessoa sem visão não tem velocidade. Mas diz, quando eles começaram a lutar pela visão, irmão, diz o texto, verso 4, quando os mensageiros chegaram a Gibeá, ou seja, eles mandaram mensageiros, procura ajuda, a visão não vai perecer, nós vamos lutar pela visão. Quando a visão está clara, pastor Leonardo, a velocidade anda, assim, as pessoas começam a correr. Irmão, como é que o mensageiro começou a correr para pedir ajuda para Jerusalém, ou para Saul, pastor? Correram, o cavalo não parava, eles correram em direção ao lugar que Deus tinha dado para eles, para poder pedir socorro. Quer saber de uma coisa, meu irmão? A visão clara produz velocidade.
A visão clara produz direção. A visão clara produz destino. Meu irmão, minha irmã, Deus te chamou para incendiar um bairro. Deus te chamou para incendiar uma cidade. Ai, irmão, esse fogo carrega dentro do meu coração. Deus me chamou para incendiar um estado inteiro, uma nação inteira. As nações conhecerão a Jesus através da minha vida e da sua vida. Você está achando que não pode, você está achando que não consegue, você está achando que você é fraco demais, você está achando que se frustrou. Mentira de Satanás, que hoje a visão seja restaurada. Velocidade, foram até os mensageiros. Manda mensageiro, aleluia. Direção, foco. Chega de distração. Chega de distração. Chega de ser roubado. Meu Deus do céu. Tanta gente roubada nos seus sonhos. Tanta gente roubada no seu coração, na sua mentalidade. Tanta gente roubada. Manda os mensageiros. Chamaram. Convocaram. Disseram para Saul. Todos choraram, e naquele momento Saul estava trazendo gado e começa a agir. O verso 6, quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus se apoderou dele. E ele começou a se movimentar. A visão clara produz movimentação. Irmão, você está aqui comigo? A visão clara produz movimentação. A visão clara, quem não tem visão clara, para na estagnação. Quem tem visão clara, entra na movimentação. Pastor Adonias Júnior, pastor da segunda igreja, você sabe disso. Ele tem um livro chamado Igreja, Monumento ao Movimento. Uma igreja que para de se movimentar é uma igreja que se transforma num monumento. Se você parou de se movimentar em direção àquilo que Deus tem para você, meu irmão, não faça isso. Pare de olhar para trás. Eia! Assim diz o Senhor, para de dizer que os tempos antigos eram melhores do que os tempos atuais. Eclesiastes diz que isso é tolice. Tudo muda. A transformação é real. Um tolo diz que os tempos antigos são os melhores do que os atuais. Somente um tolo diz isso. Não é palavras minhas, são palavras da Bíblia. Eclesiastes diz sobre isso. Irmão, uma visão clara produz movimentação. Uma visão clara produz disposição. Eu quero encerrar. Visão sem ação é apenas ilusão. Talvez você pode estar incendiado. Deus vai fazer. Deus vai agir. Deus vai se movimentar. Só que isso precisa produzir algum tipo de movimentação no seu coração. Isso precisa produzir algum tipo de movimentação. E por fim, o verso 8 diz: quando Saul reuniu, preste atenção nisso, irmão. Quando Saul reuniu em Bezeque os homens, haviam 300.000 homens de Israel e 30.000 homens de Judá. Deixa eu te dizer uma coisa: a visão sempre vai trazer a provisão. Eles eram um bocado de gente que estava cercado pelo inimigo. Quando eles se posicionaram pela visão, pastor Leonardo, 330.000 homens vieram como provisão do céu para lutar as batalhas deles. Sabe de uma coisa? Eu me lembro agora de quando Eliseu vira para o seu moço e eles estão no meio de um vale e eles percebem que os inimigos estão cercando eles ao redor deles. O moço que anda por vista fala assim: ai meu Senhor, estamos cercados. O profeta vira e diz assim: Senhor, abra os olhos dele para que ele possa enxergar que maior do que os nossos inimigos são aqueles que estão nos cercando e nos acompanhando. Os olhos do moço se abriu e ele viu uma legião de anjos lutando em favor deles. Talvez essa noite você está frustrado, cansado, abatido, acreditando que a situação não vai mudar. Talvez Deus me permitiu
no último domingo das minhas férias, vir aqui só para te dizer isso. Abra os seus olhos. Veja que Deus já liberou um exército para lutar em direção ao propósito que Deus te deu. Eu quero orar com você, quero orar por você. Talvez você vai dizer, pastor, eu abri mão da visão. Um dia eu acreditei, mas eu me frustrei. Um dia eu acreditei, mas eu me cansei. Não chegou. Não aconteceu. Não veio. Pastor, eu já acreditei. Nessa noite, Deus quer trazer a visão de volta para o seu coração. Você acredita que a sua visão precisa ser restaurada? O Ministério de Louvor vai nos conduzir numa canção. Se você quer que a sua visão seja restaurada, eu queria orar contigo aqui na frente. Pastor, por que eu vou ir na frente? Irmão, é porque é no altar que as coisas de Deus acontecem. É no altar. Como eu te falei, quando eu tinha 15 anos de idade, eu fiz essa oração. Falei, Senhor, não me deixe de fora daquilo que a tua mão vai fazer. Eu estava andando, irmão, andando a pé ali, na frente do Banco do Brasil, na Beira Rio ali. 15 para 16 anos de idade, Sérgio. Depois de 25 anos, eu estou morando no norte do país. Eu não sei o que Deus vai fazer com a sua vida. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Eu estou te dizendo que vai ser extraordinário. Vai ser extraordinário, irmão. Você não está entendendo. É por isso que o apóstolo Paulo disse para a igreja de Corinto: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem. É aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você quer orar comigo? Sai do seu lugar, vem aqui na frente, vamos orar. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Sim. Pode vir, irmão, tem lugar aqui na frente, pode se ajoelhar. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Mais uma vez, pastor, mais uma vez. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu, Santo, Santo, és incomparável. Se você precisa vir, venha. És inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno, digno, só Tu és. Digno do meu louvor, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Só eu sou Teu, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu,
Você precisa vir, irmão. Vem. Tem lugar para você aqui. Tem espaço. Vem. Acredite, creia. Acredite. Santo, Santo, és incomparável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra faz mudar o mundo. Irmão, eu quero que você toque nos seus olhos agora. Coloque as mãos nos seus olhos agora. Coloque as mãos nos seus olhos agora. E comece a orar agora. Comece a orar. Comece a orar agora. Que Deus batize com uma nova visão, com uma visão clara daquilo que Deus tem para a sua vida, com uma visão clara, com uma visão clara daquilo que Deus tem para a sua vida, com foco, com direção, a visão que vem do alto, que a vista dê lugar à visão do céu, a visão do céu, a visão do céu. Venha para fora e olha para o alto e veja as estrelas, se é que podes contar, se é que você pode contar. Veja as estrelas, veja. Deus não desistiu de você, Deus não desistiu de você, Deus não errou quando te deu um chamado, Deus não errou quando te deu um chamado, Deus não errou quando te chamou, Deus não errou quando disse é você, é você, é você. Que a visão seja restaurada, que a visão seja restaurada, que a visão seja restaurada. Os olhos dos cegos enxergarão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Senhor restaura a tua visão, o Senhor restaura a tua visão, o Senhor restaura a sua fé, o Senhor restaura a sua esperança, o Senhor restaura seu casamento, o Senhor restaura a sua família, o Senhor restaura a sua paixão, o Senhor restaura a sua paixão, o Senhor restaura a sua vocação, o Senhor te levanta, o Senhor te ergue, o Senhor te sustenta. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Arma alguma forjada será, arma alguma te alcançará. Receba a visão, receba a visão, receba a visão, receba a visão. Todo cerco de Satanás contra esse lugar agora cai por terra em nome de Jesus. Todo cerco de Satanás contra essa igreja cai por terra agora em nome de Jesus. Todo cerco de Satanás agora cai por terra em nome de Jesus. Nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Segundo a Igreja Batista em Jardim Carioca, o cerco de Satanás cai agora. Nós quebramos e nos posicionamos. Senhor, eu oro, manda miríades de anjos para esse lugar. Manda miríades de anjos para esse lugar. Guerreiros, anjos guerreiros para esse lugar. Cerca esse lugar agora em nome de Jesus. Que todo desânimo seja abatido agora em nome de Jesus. Que todo medo e toda frustração seja quebrada agora em nome de Jesus. Meus irmãos se levantem para tomar posse da terra que o Senhor entregou na mão deles.
Jardim Carioca é do Senhor Jesus. Jardim Carioca é do Senhor Jesus. Como um jardim plantado, cujas águas nunca secam. Que nessa noite o Senhor traga a visão de casamentos restaurados, a visão de filhos redimidos e salvos. Que o Senhor traga um novo fôlego. Nós oramos agora te pedindo. Levante as suas mãos agora, meu irmão, onde quer que você esteja agora, levante as suas mãos e comece a orar pelo pastor Robson agora. Nós oramos pelo teu servo, pelo teu filho, pelo ungido de Deus que o Senhor estabeleceu nessa casa. Entrega a visão clara a ele em nome de Jesus. Entrega agora. Entrega a visão clara agora em nome de Jesus. Faça o teu filho andar agora em nome de Jesus. Usa os médicos, usa a cirurgia, usa os medicamentos, mas faça-o andar como o Senhor tocou em Jacó. Que ele ande diferente e que ele conduza esse povo até Canaã. Que ele leve esse povo até Canaã, o lugar da promessa de Deus, o lugar da promessa de Deus, o lugar onde os gigantes cairão, os gigantes cairão, os gigantes cairão. Porque o Senhor entregou uma promessa. Dê força, vida, vigor. Dê força, vida, vigor ao pastor Leonardo. Continua ungindo a vida dele, a vida da Cléia em nome de Jesus. Autoridade, unção, poder, vida de Deus. Que ele se levante como Josué em nome de Jesus. Que ajuda Moisés, que conduz a Moisés. E eu oro nessa noite te pedindo para que o Senhor levante, ó Deus, Arão e Ur nessa noite. Arão e Ur nessa noite. Arão e Ur se levantem nessa noite para sustentar os braços de Moisés, porque a batalha está vencida. A batalha está vencida em nome de Jesus. Que seja assim. Receba toda a honra, receba toda a glória, receba toda a dignidade, receba toda a adoração, receba todo o louvor. Deu, e somente Deus é o reino para sempre. Amém, amém e amém. Glória ao Senhor, aleluia. Aquele que aquieta o mar, tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, a espera faz bandidos, é o mesmo que brada do alto, não quer mais sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz o bem, muitas fontes em meio ao deserto. Aleluia, aleluia. Eu não sei se essa palavra fez sentido para você, mas eu quero dizer que a visão do Senhor para essa igreja, ela é clara e ela já está em prática. E toda palavra precisa de uma reação. O pastor Fred foi usado com ousadia, com unção pelo Senhor nessa noite. E a minha pergunta é: você vai reagir a essa palavra? Você vai realmente entrar na visão? Eu quero dizer que o pastor Robson e eu, os pastores, nós precisamos e contamos com vocês. Precisamos por quê? Porque nós já estamos discipulando, tem pessoas para serem discipuladas,
Pastor, eu quero ser acompanhado. Vamos orar para Deus levantar um discipulador para você. E nós temos orado por isso. Tenho uma pergunta: onde estão os discipuladores? Onde estão as pessoas maduras que estão dispostas a discipular? Nós já temos uma visão e ela já está em prática. Onde estão pessoas que se levantarão para ser líderes de células? Onde estão as pessoas que se levantarão para abrir as portas das suas casas, para receber uma célula na sua casa? Onde está a pessoa que vai dizer assim: eis-me aqui, eu quero trabalhar, eu quero fazer parte dessa visão. Eu sei que ela está em prática. As pessoas estão precisando ser cuidadas, ser acolhidas. Nós contamos com você. A igreja precisa avançar. A visão está em movimento, ela está em prática. Mas você precisa dizer: eu quero discipular, eu quero ser discipulado, eu quero ser líder de célula, eu quero fazer parte de uma célula, eu quero abrir a minha casa, eu quero ser um anfitrião de uma célula, eu quero receber na minha casa a própria igreja, a igreja. Em nome de Jesus, querido. Se essa palavra fez sentido para você nessa noite, se você foi tocado, nos procure. Procure a mim, Cleia, o pastor. Procure a Elisângela, o Flávio, o Tiago aqui, a Cíntia, que são os líderes, supervisores de célula. Procure uns pastores para você discipular, para você ser discipulado. Meu irmão, não fique de fora do movimento que Deus está fazendo nessa igreja. E o movimento tem uma visão clara, está em prática. Que Deus possa te dar disposição para isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor Fred, muito obrigado. Que Deus continue abençoando o Senhor, continue capacitando Natália, toda a sua casa, o seu ministério. Nós oramos aqui, pedimos que o ministério do Senhor lá seja mais frutífero ainda. Que haja uma bênção de multiplicação sobre a igreja segura de Paraupeba. Em nome de Jesus. Que pessoas larguem os vícios, larguem o pecado e se prostrem ali diante do Senhor e recebam do que Deus tem entregado para vocês ali. Em nome de Jesus. Nós profetizamos um avivamento, tanto aqui quanto lá no Pará. Por meio de vocês e através de vocês e da igreja em que Deus tem colocado vocês. A segunda igreja Batista Jardim Carioca, ela está alegre nessa noite por tudo que recebeu. Dê um forte aplauso ao Senhor pela vida do pastor, pela vida da Natália, pela igreja, em nome de Jesus. Receba nosso carinho, nossa emoção, em nome de Jesus. Glória a Deus. Escolha alguém aí para nós agora encerrarmos o culto, e você vai dar a bênção apostólica sobre ela e vai me ajudar nesse momento. Escolha alguém, olhe para essa pessoa, e à medida que eu falar você vai repetir. Diga assim: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Glória a Deus, querido. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana.